Olá! No esporte, ele é medalhista olímpico, campeão sul-americano, campeão mundial. Na vida, vencedor nas categorias superação, determinação, resiliência. Eu recebo hoje no Iluminuras o velejador Lars Grael. Ele é autor dos livros A Saga de um Campeão, um líder para os nossos tempos, e compartilha com os leitores as suas fraquezas, suas vitórias, a capacidade de reinvenção do homem diante dos maiores obstáculos. A força de vontade, ela vai muito além dos clichês, dos limites do que uma pessoa é capaz de fazer. E são tantos exemplos que a gente pode ver. O esporte paralímpico é um exemplo disso. E vida que segue. Então, ser feliz, porque a vida é uma só. Ele foi medalhista de bronze nos Jogos de Seul em 1988 e de Atlanta em 1996. Tem 10 títulos nacionais e 5 sul-americanos. No mar, viveu os melhores momentos da carreira e o pior da vida. Em 6 de setembro de 1998, quando velejava em Vitória, Lars foi atingido pela hélice de uma lancha. Ficou entre a vida e a morte, perdeu a perna direita decepada, mas venceu a batalha pela vida e provou que poderia ir além. Voltou a competir e a ocupar o topo do iatismo. Em 2015, foi campeão mundial da classe Star do iatismo. Nos livros, ele narra os momentos mais conturbados, os detalhes do acidente, histórias íntimas do homem, do atleta, a origem da família brasileira mais vitoriosa na vela. Lars Grael, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui da TV Justiça. Prazer é todo meu, Rafaela. É um prazer enorme poder conversar com você e atender esse convite da TV Justiça. Você é autor dos livros A Saga de um Campeão e um Líder para os Nossos Tempos. Como e quando nasceu a ideia de escrever e contar a tua história e compartilhar? Bom, após a experiência de 4 Jogos Olímpicos, até os Jogos de Atlanta, 96, e o acidente em 98, quando eu tive a perna amputada e terminou a minha trajetória como atleta olímpico, em 99 eu fui chamado para ingressar na gestão esportiva, na vida pública, onde cheguei em 2001 a secretário nacional de esportes, e no momento que eu fui convidado para fazer palestras. E a empresária que me procurou achava que eu deveria contar a minha história de vida naquele momento. Encontramos uma escritora, uma ghostwriter, pela editora Gente, e fizemos esse livro, Lars Grael, A Saga de um Campeão, lançado em 2001. Então, ajudava a organizar o pensamento, um depoimento de vida, do que eu tinha vivido até aquele momento, e era um instrumento importante de suporte às palestras profissionais que eu fazia em paralelo àquele cargo na vida pública. Qual é a diferença do Lars em 2001 e 2015? Você estava mais maduro, o momento era outro, né? Você se sentiu mais seguro em 2015? 14 anos depois, né, muita experiência, porque 2015 eu já tinha passado o período que eu atuei como gestor público na área de esportes, no plano federal e no plano do estado de São Paulo, experiência na iniciativa privada como gestor numa empresa de energia elétrica, que era a Light, experiências na gestão do meu esporte da vela, mas, sobretudo, o desenvolvimento do projeto Grael, o Instituto Rumo Náutico, né, que foi desenvolvido a partir dos Jogos de Atlanta. A gente inaugurou em 98, efetivamente, então muita coisa aconteceu, mas, sobretudo, o desafio de retornar aos esportes da vela, mesmo com a minha deficiência física e competindo contra atletas normais, me reinventando numa outra categoria, numa outra classe que nós chamamos da vela, que foi na classe Star, e os resultados que foram obtidos, né, desde então. Então, muita coisa aconteceu, né, nesses 14 anos entre um livro e o outro. Lars, você se refere, né, a pessoas normais e você se coloca na situação deficiente, pessoas normais, né? Essa nomenclatura, assim, você sempre se refere assim? Quando outras pessoas citam essa questão, como é que você lida?
Eu lido com naturalidade, até porque é uma realidade de vida, e pude perceber com depoimentos de pessoas que passaram por situações semelhantes, como que eles se reinventaram, se recolocaram perante a sociedade. Então, é visível fisicamente, é visível que eu sou um deficiente físico, mas que não quer dizer que eu seja um descapacitado, incapacitado para atribuições profissionais, inclusive para ser feliz. Mas, naturalmente, que no esporte, como existe a vela adaptada, que fez parte da programação das Paralimpíadas até os Jogos do Rio 2016, infelizmente sai para Tóquio e para Paris, então que eu falo que nesse período de competições eu competi em categorias olímpicas, né, contra atletas ditos normais, né, apenas para diferenciar. Mas eu acho que não há culto ao sofrimento, não há por que eu me colocar como vítima. Naturalmente que há uma dificuldade do ponto de vista físico, tanto que eu troquei de categoria na vela. Eu velejava na classe Tornado, que era um catamarã, por influência do meu irmão e outros velejadores, acharam que eu poderia ser competitivo na classe Star, classe que projetou e consagrou o Torben, né, que é meu irmão. Você foi campeão sul-americano várias vezes, veio 2015, campeão mundial na classe Star. Foi diferente vencer esses anos todos de 98 para cá? Ah, foi, porque eu acho que tem um gosto de concluir um processo de transição e um processo de superação, de volta por cima. Então, foram 5 títulos sul-americanos, 2 títulos do hemisfério ocidental, vice-título norte-americano, vice-título europeu. E em campeonatos mundiais, eu fui quarto colocado em 2 ocasiões, um bronze e uma prata, mas esse título mundial, naturalmente, que teve um gosto muito especial quando veio em 2015, até porque títulos mundiais na vida eu só tive 2. Um obtido em dupla com o meu irmão Torben na classe Snipe em 1983 e outro, quando era muito menos provável, aconteceu 32 anos depois. Bom, a sua família é uma família tradicional, né? Na vela. Você conta isso no livro, você compartilha essas memórias, você fala lá do seu avô, dos seus irmãos. E tem uma coisa curiosa, porque o seu pai, né, Lars, ele é militar. Seu pai não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com o mar. Ele é um dos precursores do paraquedismo no Brasil. O pai influencia muito, né, nas escolhas do filho e tal, mas a paixão pela vela falou mais alto. Exatamente, porque esse lado de paixão pelo mar, cumplicidade com o vento, paixão pela vela, veio do lado da minha mãe. O meu avô materno era dinamarquês, dinamarqueses escandinavos têm intimidade com o mar e navegação. Chegou no Brasil em 1924, como engenheiro de uma empresa dinamarquesa, escolheu o Brasil para viver e até falecer nos anos 70. Foi um dos precursores da vela de competição em nosso país. E os nossos tios, Axel e Eric Schmidt, foram os primeiros campeões mundiais da vela brasileira, ouro e prata em Jogos Pan-Americanos, e exerceram forte influência no aspecto técnico, na vela da próxima geração, onde vem eu, meus irmãos e meus primos. Então, o pai, por ser um militar que veio lá do interior do estado de São Paulo, que não tinha nada a ver com mar e navegação, mas ele exerceu forte influência para a gente em muitos aspectos, garra, determinação, espírito patriótico, muito que vinha da doutrina militar dele, e ele entendeu que os filhos queriam seguir aquilo que era a vocação do lado da mãe, né? E sempre deu força, apesar de não ter intimidade com o assunto, né? Mas sempre foi também, assim como minha mãe, muito presente, né? E a gente assim, carregou uma bagagem de conhecimento e de valores dele também. Garra e determinação, você aprendeu com seu pai, mas você aprendeu na vida também, né? Superação, você precisou se reinventar várias vezes. A saga de um campeão, você fala, né? Você conta aquele período da sua vida em que você estava desempregado, recém-separado, sem patrocínio e mesmo assim se tornou medalhista olímpico 2 vezes.
Foi o primeiro momento, ali, a primeira fase da vida que você precisou se reinventar? Porque depois da medalha de Seul 88, nós fazia dupla com o Clínio Freitas na classe Tornado, nós vivenciávamos o nosso melhor momento esportivo, provavelmente quando chegou os Jogos de Barcelona 92, e chegamos como favoritos, mas é um esporte que lida com variáveis não controláveis, no caso, a natureza. Foi uma Olimpíada marcada por ventos muito fracos. E aquela derrota de Barcelona para toda a equipe de vela brasileira foi muito dura. Foi um momento de perder patrocínios, da vela cair no ostracismo. Eu tentei mudar de categoria na vela do Tornado para o Solim, por falta de apoio, eu acabei voltando para o Tornado, e aí veio a separação, tudo acontece ao mesmo tempo. O Clínio teve que interromper a trajetória dele um momento, aí eu formei uma nova dupla com o Kiko Pelicano, então era momento também de conhecer a minha esposa Renata, casamento, vida nova, tudo acontecendo num momento onde a gente vinha num vazio de resultados da Olimpíada anterior. Então, a volta por cima e a segunda medalha em Atlanta foi, assim, para nós da vela brasileira, assim, um momento marcante, porque a vela saiu consagrada como o Brasil o país número 1 da vela mundial naquela Olimpíada, superando os americanos na casa deles, espanhóis e britânicos, que têm uma tradição e uma estrutura de apoio incomparável com a nossa aqui no Brasil. Essa primeira superação, né, com detalhes e tudo, você conta na Saga de um Campeão. Mostra pra gente, você tem um livro aí, né? Tá aí pertinho de você? O livro é esse aqui, né, chamado A Saga de um Campeão, lançado em 2001 pela editora Gente. Então, foi marcado nesse período, e depois veio o segundo livro, mais tarde lançado em 2015 pela Edições de Janeiro, que é esse livro chamado Lars Grael, um líder para os nossos tempos, foi o nome que a editora deu, mas foi escrito pelo Eduardo Rata, que é um amigo jornalista esportivo, trabalhou na Folha de São Paulo, hoje no site UOL. Você não se furtou a nenhum assunto, a nada. E com detalhes, inclusive, você fala lá do dia do acidente. Você viveu os melhores dias no mar, eu acho que o pior dia da tua vida também foi no mar. Só que, eu não sei se você acredita nisso, tudo tem um porquê. Porque em 1998, no dia 6 de setembro, tudo que poderia coincidir para salvar a sua vida, assim foi. Da pessoa que te ajudou, na ambulância. Conta pra gente como é que foi esse momento, né? Desde do acidente até a ambulância. Eu acho que é a crença que na vida nada é por acaso, porque naquela Baía de Vitória, na competição da Semana de Vela de Vitória, tinha mais de 100 barcos navegando, de várias categorias. E aquela lancha entrou desgovernada e poderia ser qualquer um. Infelizmente, estava no meu caminho naquele momento. Então, o que você pode achar que é um azar, um infortúnio, uma fatalidade, aconteceu comigo. Mas a chance de sair vivo daquele evento, você ter a perna decepada, né, já jogado ao mar e tal, a chance era mínima. E houve realmente uma coincidência de fatores. O meu proeiro que pudesse prestar socorro, que estava apto para isso, um barco do lado, né, que viu tudo acontecer, que era um veleiro igual ao meu, Tornado, a lancha passou raspando no barco dele, que era o barco do Clínio e do Roger, então, que pôde prestar socorro, eu nadar até aquele barco com o Anders, e o fato do Clínio ser um médico, dentista, então tinha uma ótima noção de primeiros socorros, fazer um torniquete para conter a hemorragia na minha perna, o fato da lancha causadora do acidente ter voltado, né, e me colocado a bordo da lancha para ir até o Yacht Club em velocidade, e chegar no Yacht Club, dar a sorte maior de encontrar um clínico geral que estava lá saindo para a regata de windsurf, e foi quem fez o primeiro atendimento, encontrou a minha artéria femoral dilacerada, rompida, e segurar para conter ainda um pouquinho de pressão arterial que eu tinha. E sorte maior também, foi tudo coincidindo, ter uma ambulância disponível
porque aquela empresa de plano de saúde era patrocinadora da Semana de Vela lá em Vitória. E o hospital ser do lado do clube. Então, foi tudo coincidindo e, após 2 paradas cardiorrespiratórias, eu ter sido ressuscitado pela competente equipe médica e continuar a minha vida adiante. Você estava em estado gravíssimo naquela ambulância, mas você ainda tinha momentos ali de percepção, né? Quase um milagre, Lucidez, porque você estava quase indo embora. Entre a vida e a morte, você ainda é conseguia verdade. ouvir o que estava acontecendo. O que passou pela sua cabeça? O que você ouviu naquela ambulância? Eu não tenho tanta nitidez do que eu vi, né? Eu percebi assim os médicos muito nervosos, assim atordoados, tentando fazer qualquer procedimento, porque na ambulância eu tive a primeira parada cardiorrespiratória, pouca estrutura e massagem cardíaca, e eu tive uma sensação, que é uma sensação subjetiva de se falar, mas coincide com outros depoimentos de experiência de quase morte, né? Onde você está no meio daquele desespero, lutando para respirar, e eu não conseguia respirar, e de uma hora para outra uma sensação de leveza, como se você estivesse saindo do corpo, mas eu voltei. E após voltar, aí já a memória que eu tenho já é muito mais confusa, que deve ter sido o período que eu cheguei no hospital, a cirurgia, a próxima parada cardiorrespiratória. Aí eu tenho apenas sensações, não tenho boa imagem, porque eu imagino que já devia estar sob efeito de drogas aplicadas àquela situação. Mas lá no hospital, você se lembra de um diálogo dos médicos? Foi quando já tinha terminado a cirurgia, né? E estava na UTI, e estava inconsciente, né? Entubado, e eu me lembro de uma conversa entre um médico e uma médica, onde ele falou para ela que o meu quadro clínico era um quadro muito grave, mas que se eu conseguisse sobreviver às primeiras horas após o trauma, que era a primeira noite, a minha chance de viver aumentaria muito. Então, essa informação entrou, processou, na mesma hora eu acordei, eles perceberam que eu reagi mediante a conversa deles, né? Que era um fato positivo para eles, e assim foi a luta pelas primeiras horas, pela primeira noite, a remoção para São Paulo, enfim, tudo que veio a partir dali. Bom, na remoção para São Paulo, no Hospital Albert Einstein, você teve uma experiência importantíssima com a enfermeira Cláudia. Ela está no livro, Lars? Ela está. Eu acho que no hospital eu tenho memórias muito positivas do atendimento, não só pela parte tecnológica de equipamentos do hospital, de uma boa estrutura, mas o lado humano. Então, o médico, um dos médicos, o Dr. Ricardo Pérez, até hoje é um amigo. O presidente da Sociedade Beneficente Israelita, Albert Einstein, Claudio Lotenberg, continuou um amigo que eu mantenho em contato. A minha fisioterapeuta também, né, Rosana, principalmente ela, virou uma espécie de psicóloga, amiga, acompanhava tudo, lutando ali, além da presença da família e tal. Mas essa enfermeira, Cláudia, veio de um pós-cirúrgico, que eu me sentia muito mal, e deprimido e tal. E quando ela trouxe um depoimento de superação dela, eu não tinha percebido, ela usava uma perna mecânica. Então, quando ela trouxe o depoimento dela, pessoal, de superação, contando o caso dela, vindo de uma pessoa ali que era um exemplo real na minha frente, ela fez mudar totalmente a minha forma de pensar, o conceito. Eu já amanheci uma outra pessoa mediante o exemplo dela, né? Uma enfermeira assim que foi determinante na mudança da forma de pensar. Bom, mas é todo um processo, né? É muito É complicado. Você verdade. teve a rejeição, né? Esse momento pós-acidente, não deve ser de uma hora para outra, Uhum. com certeza não. Demorou meses, anos. Como é que foi esse processo? Não foi tão lento assim, não, porque naturalmente que era uma nova experiência de vida. Primeiro, ter a certeza que viver valia a pena, né? Fé na vida. Eu acho que e as pessoas que passaram por situações semelhantes, que estiveram
comigo voluntariamente foram ao meu encontro, cada um trazendo uma história. Eu posso lembrar que 3, 4 pessoas que foram lá foram fundamentais, né, para entender que a vida continuava, que eu tinha uma restrição de ordem física, nem por isso era uma incapacidade de ser feliz, né? Então, eu poderia voltar ao meu ambiente, na beira do mar, reencontrar os familiares, os amigos, desenvolver o recém-iniciado projeto Grael. Então, tinham vários desafios pela frente, inclusive um que eu achava que não viria, que era voltar a velejar, a competir e a ganhar regatas. Quando você voltou a competir? Na verdade, que a primeira regata mesmo, após o acidente, eu ainda estava trôpego, sem forças, era muito recente, 2 meses e meio após o acidente, uma regata de confraternização do final do ano do calendário fluminense, no nosso clube de origem, o Rio Yacht Clube Niterói, regata que é homenagem ao meu avô, Preben Schmidt. Então, nessa regata, a gente estreava um barco, um veleiro clássico de madeira, apenas no simbolismo de voltar ao meu habitat. Então, velejando com minha esposa Renata, com o Rob, com o Colin, era a primeira velejada no veleiro Marga. Mas a primeira competição mesmo, para valer, veio 6 meses após o acidente, em competição de vela oceânica, lá em Ilhabela, no canal de São Sebastião. E o Star veio depois, né? Foi quando o Torben me convida para ser sparring, que é o barco referência para treino dele, e, consequentemente, a Confederação de Vela me chamou para ser o coordenador técnico da equipe olímpica de vela para a Olimpíada seguinte, que foram os Jogos de Sydney em 2000. Falando em Sydney 2000, eu comentei agora do bullying que você sofreu e como é que você conseguiu lidar com isso lá na hora? Deu um baque, porque era um choque de realidade. Quando nós embarcávamos na Vila Olímpica em direção ao Estádio Olímpico para a cerimônia de abertura, atletas e equipe técnica, foi quando um atleta europeu chegou para mim e falou assim: olha, para quem veio para a Paralimpíada, você chegou cedo. Não vou dizer que seja pejorativo, mas foi um momento que para mim caiu a ficha, que eu estava na Olimpíada de novo, não fazendo aquilo que eu fiz 4 vezes antes, atuar como atleta. Então, ali me deu um vazio, né? Perceber que já era uma nova circunstância, que eu já não era mais um atleta olímpico, era apenas um elemento de suporte da equipe olímpica de vela, e eu fiquei triste, voltei para a Vila Olímpica, eu voltei para o meu quarto para dormir, não nem assisti à cerimônia de abertura, mas era enfrentar a realidade do jeito que ela é, né? Então foi para mim assim, talvez a hora que a ficha caiu definitivamente, mas vida que seguiu, naquela Olimpíada o Brasil teve prata e bronze nos Jogos Olímpicos, para depois a equipe de vela do Brasil brilhar na Olimpíada seguinte, que eu ainda fui coordenador técnico da equipe olímpica, que foi em Atenas 2004, com 2 medalhas de ouro. O leitor se sente íntimo do Lars Grael quando lê a biografia, os seus livros, justamente por isso, porque você conta absolutamente tudo com detalhes. Qual o feedback ao longo desses anos? Desde o primeiro livro, as pessoas te procuram, porque você certamente muda os rumos da vida de alguém que enfrenta um problema grave de acidente ou outros problemas na vida e acha que aquele problema é o maior da vida, e aí quando te escuta, assiste a sua palestra, lê o seu livro, vê que não é nada disso. O que elas falam? Olha, Rafaela, eu tento retribuir, de alguma forma, o que para mim foi fundamental quando eu mais precisei de suporte, e essas pessoas foram voluntariamente ao meu encontro, quando estava lá hospitalizado em São Paulo, um momento depois. Então, hoje em dia, por ser uma pessoa pública e ter me tornado mais conhecido, até talvez pelo incidente do acidente, do que pelas medalhas obtidas por um esporte tão pouco conhecido no Brasil, que é o esporte da vela, mas o fato de você poder formar opinião é também carregar uma carga de responsabilidade, porque quando pessoas passam por acidentes dos mais diversos e procuram um depoimento meu,
Eu sempre tento fazer isso. Algumas vezes visitando pacientes no hospital, levando uma palavra de esperança, gravando um vídeo, um áudio, um telefonema, uma mensagem nas mídias sociais. Então, para isso, o livro serviu muito bem, até para eu não me esconder dentro da minha realidade. Melhor forma de você se proteger, talvez, é expor a realidade. É isso, né? Está aqui escrito, foi do jeito que foi, pelo menos da forma que eu interpretei. E as palestras também ajudaram muito a propagar, não a vitimização do acidente, porque isso foi apenas um episódio na minha vida que alterou o rumo da vida, mas eu acho que mostrar atitudes, valores, que eu recebi essa bagagem de valores de outras pessoas e tento propagar, levando uma mensagem de esperança e de otimismo. Agora, para quem está nessa situação, para quem enfrenta um problema, um acidente, qual que é a palavra-chave para conseguir dar a volta por cima? Para quem está passando agora e está acompanhando essa entrevista? O suporte psicológico, naturalmente, que ele é importante, né? Isso faz parte da ciência, mas para aquela pessoa que é vítima de uma amputação e você fica ali traumatizado, às vezes uma palavra de conforto não pode não ser suficiente, porque você vai logo imaginar, ele está falando isso porque não aconteceu com ele. Por isso que eu digo que as pessoas que passaram por situações semelhantes, que estiveram em contato comigo, cada um trazendo a sua forma de superação, de volta por cima, trouxeram para mim uma bagagem de referência, né? Que você pode usar em seu favor ou não. Foram fundamentais para eu construir uma lógica de que viver valeria a pena, os desafios que viriam pela frente eram para ser, né, lutados, né, a cada desafio, a cada momento, a cada obstáculo, saber lidar com o preconceito quando ele existe e vida que segue. Então, ser feliz, porque a vida é uma só. Falar em ser feliz, um momento muito feliz e muito importante da sua carreira, nós já falamos, foi no Campeonato Mundial, na classe Star, e tem um detalhe aí, a cereja do bolo, importantíssimo, que foi o Samuel, foi aluno do seu projeto, foi o seu proeiro. Vamos falar um pouquinho do seu projeto também e do Samuel. O simbolismo é muito grande porque, ao fazer um projeto social através de um esporte rotulado como esporte de elite, que é a vela, e isso foi lá em agosto de 98 que nós inauguramos o projeto, portanto, um mês antes do meu acidente, nós achávamos que a gente poderia gerar oportunidade para jovens que vêm de uma cidade que tem toda uma imagem a ver com as conquistas de medalhas e títulos na vela, porém que o esporte que é limitado ao sócio dos clubes que tem a prática da vela. Então, aquele jovem nasce numa comunidade, chega na beira do mar, olha para o mar, vê os veleirinhos e não tem acesso àquilo. Então, a ideia de democratizar o esporte da vela era o que fundamentou criar o Projeto Grael, que virou o Instituto Rumo Náutico, mas gerando, sobretudo, oportunidade de vida, cidadania. O jovem aprende a nadar, aprende a remar, a velejar, educação ambiental, ensino técnico profissionalizante, mas já se passaram 22 anos, então nós fomos acompanhando gerações de ex-alunos que chegaram ao ensino superior, hoje em dia é oficial da Marinha do Brasil, comandante de navios ou da frota pesqueira ou das barcas Rio-Niterói, formado em desenho industrial, formado em educação física, e o Samuel é um dos nossos ex-alunos que virou velejador de competição, e em 2011, então, eu formei dupla com ele. Então, era um desafio, ele carregava um simbolismo de ser um ex-aluno do projeto, hoje campeão mundial, super respeitado internacionalmente, desenvolve hoje um trabalho de capacitação da Academia da Confederação Brasileira de Vela, sendo muito elogiado pelos instrutores de vela do Brasil todo. Então, essa dupla com ele, para mim, teve um gosto muito especial. Bom, recentemente eu li uma entrevista sua que você diz que não existe oceano maior que a determinação humana.
Os nossos limites, então, eles são impostos por nós mesmos? Talvez nem sempre, mas muitas vezes, né? Até onde vai a nossa capacidade de sonhar, de ousar, né? De lutar pela realização dos seus sonhos, para não aceitar aquilo que foi imposto a você como uma regra da sociedade. Então, eu acho que a força de vontade ela vai muito além dos clichês, dos limites do que uma pessoa é capaz de fazer. E são tantos exemplos que a gente pode ver, pessoas que ultrapassaram fronteiras, criando, sonhando, planejando. O esporte paralímpico é um exemplo disso. Gente, quantos heróis o Brasil produz, né? Pessoas que vêm de uma situação de adversidade para sonhar um título paralímpico, para suar a mesma camisa, dignificar a mesma bandeira e subir naquele pódio. Então, eu sou apenas um exemplo no meio de tantos outros. Você é o líder para os nossos tempos? Cadê o livro? Vamos mostrar o livro de novo, o mais recente? Esse é o livro, né, da edição de janeiro, que foi lançado em 2015. Essa questão do um líder dos nossos tempos foi uma decisão da editora, eu acho que um pouco ousado demais para a minha realidade, mas não digo líder, mas talvez um formador de opinião, no bom sentido. Acho que o país é carente de nós propagarmos valores, referências positivas, porque a referência negativa, infelizmente, o noticiário propaga isso o dia inteiro. Então, acho que uma injeção de ânimo, de referência, de vontade de viver é importante para todos nós. Quando eu vejo uma, eu agarro. Que bom, você é um exemplo para a gente. Para finalizar, eu queria te perguntar se viver é como velejar? Eu acho que é viver como velejar, porque você lida com variáveis não controláveis, né? O nosso esporte não é um esporte cartesiano de quem arremessa mais longe, quem salta mais alto, quem nada mais rápido, quem dá um ipom no seu adversário. É um esporte que lida com, por exemplo, a natureza, que reserva variáveis, por mais que você tenha uma previsibilidade meteorológica de vento, temperatura, correntes e marés e ondas, né? Você tem ali o inusitado, então a pessoa saber se adaptar, planejar. Então, é o conceito do navegar é preciso, que não é necessariamente o necessário, eu preciso da precisão, né, de você saber chegar ao porto seguro, saber navegar. É muito parecido. Na verdade, o esporte, não apenas a vela, ensina muito para a vida. Então, não é à toa que tem muitos ex-atletas olímpicos, ou atletas internacionais, que vão se consagrar na vida empresarial, na vida corporativa, porque trazem uma bagagem de valores e experiências aprendidas no esporte, né? A vela é um esporte muito peculiar, tem as suas particularidades, mas ensina muito. Que bom que você nos ensinou muito também, nos ensina por meio dos seus livros, nas suas palestras, nos ensinou muito aqui nesse programa. Muito obrigada, Lás, parabéns. Agradeço a vocês da TV Justiça, do STF, pela oportunidade, me coloco à disposição de todos, né? Agradeço também a você, Rafaela, perguntas muito interessantes, né? Competência dessa equipe, e manteremos contato, já desejando desde já bons ventos para vocês. Ah, que coisa boa para terminar o programa. Muito obrigada mais uma vez, tudo de bom para você, se cuida. Tchau, tchau. Igualmente, muito obrigado. E muito obrigada a você também por acompanhar mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.